Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindo a mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Primeiro Morning Call do ano de 2022. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 da manhã para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias aí que podem mexer com o mercado financeiro no dia de hoje, dia 3 de janeiro de 2022. Muito obrigado aí pela sua companhia durante todo o ano de 2021 e agora retomamos aí em 2022 para diariamente aí trazermos notícias que impactam o mercado e deixar as pessoas bem informadas logo na primeira hora do dia. Então, aproveita, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo aí com outras pessoas que trabalham no mercado financeiro, querem se tornar especialistas em investimento ou que gostam de começar o dia bem informados. Compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que ele é relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Aqui na descrição do link do vídeo, depois você vai ter também o link aí para um dos grupos de WhatsApp, onde esse conteúdo também é disponibilizado de forma gratuita antes das 7 horas da manhã. Então aproveite todo esse conteúdo que é disponibilizado gratuitamente e diariamente nas primeiras horas do dia. Olhando um pouquinho aí para fechamento de mercado aí no final da semana e o que podemos esperar para hoje, tivemos aí no Brasil o último pregão lá no dia 30, né? Dia 31 foi um dia aí sem pregão no Ibovespa. E fechamos aí com a Bolsa Brasileira novamente acompanhando as bolsas internacionais, depois de alguns dias aí em que ela descolou e acabou fechando em queda na maioria dos dias. Então tivemos aí no dia 30, quinta-feira, aí, Ibovespa fechando em leve alta, trazendo um pouquinho aí de esperança para os investidores no ano de 2022 também. Os bons resultados aí do setor público trouxeram um pouco mais aí de tranquilidade, além de uma perspectiva aí de uma redução aí na aceleração dos juros por meio do Copom, do Banco Central Brasileiro, após esses resultados, beneficiando também, principalmente aí na quinta-feira, empresas do setor de tecnologia e as varejistas que já vinham sofrendo aí há algumas semanas, principalmente com forte desvalorização. Olhando um pouquinho para o exterior, na quinta-feira nós tivemos bastante volatilidade, divulgação aí dos pedidos de seguro-desemprego contínuos e dos pedidos de seguro-desemprego dos pedidos iniciais de seguro-desemprego nos Estados Unidos, o que trouxe aí uma preocupação por um lado, ao mesmo tempo que reduz a quantidade de desempregados, também o mercado se preocupa aí com os próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, em relação ao controle da inflação. A ideia aí do Banco Central, o Banco Central norte-americano olha muito para esse indicador de geração de empregos aí durante os movimentos aí de retirada de estímulos econômicos ou de aumento de juros. Então isso também deve ser olhado aí nas próximas decisões do Federal Reserve. Também tivemos na quinta-feira uma desaceleração em relação ao câmbio aqui no país e também alta das ações europeias, e alguns mercados, como o mercado no Reino Unido, o mercado norte-americano, também fecharam aí em queda na sexta-feira, que tiveram pregão, principalmente em um movimento aí de aversão a risco, preocupação obviamente com a variante Omicron, e óbvio também surge aí já uma ansiedade em relação a alguns indicadores e algumas situações que são divulgadas durante essa primeira semana do ano de 2022, mas falamos aí sobre tudo isso aí durante o nosso bate-papo aqui, o nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando aí para o índice Ibovespa, então o fechamento dele no dia 30 foi com alta de 0,69% a 104.822 pontos. O dólar na quinta teve uma forte desaceleração, caindo 2,02%, como falávamos aí na abertura do nosso Morning Call, chegando a R$ 5,58.
Olhando aí para as bolsas norte-americanas, que tiveram pregão então na sexta-feira, dia 31, nós tivemos Nasdaq, a bolsa de tecnologia, aí caindo 0,61% a 15.645 pontos, o índice S&P 500 caindo 0,26 a 4.766 pontos e Dow Jones com uma queda de 0,16 a 36.338 pontos. Olhando então a Europa também, fechamento aí no dia 30 e alguns mercados aí com fechamento aí no dia 31. Europa fechou com o euro aí caindo também 2,53% em relação à moeda brasileira. O euro aí cotado no dia 30 a R$ 6,29, aquela desaceleração das moedas aí que vimos então na abertura do nosso Morning Call, falávamos inicialmente. Olhando para as bolsas, o DAX na Alemanha aí no dia 30 fechou a 15.884 pontos, uma alta de 0,21%. O CAC na França, uma alta de 0,16 a 7.173 pontos. E no Reino Unido tivemos pregão então no dia 31, aonde nós tivemos aí uma queda de 0,25% a 7.384 pontos. Olhando para a Ásia, na China nós tivemos aí uma alta de 1,24 aí no dia 30, dia 31 aí a bolsa chinesa ficando próximo de um 0 a 0, e no Japão aí o último dia de pregão, dia 30 de dezembro, também fechando com uma queda de 0,40 a 28.791 pontos. Esses aí foram os fechamentos aí nos últimos dias de 2021 das principais bolsas a nível global. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, fechamento lá do dia 30, Bitcoin teve uma alta de 0,84%, enquanto o Ethereum subiu 1,75% após diversos dias aí de oscilação, onde vimos aí essa oscilação mexer bastante aí com esse mercado de cripto. E agora para 2022 uma grande expectativa, não só entre Bitcoin e Ethereum, mas outras criptomoedas aí que têm surgido e também crescido bastante nesse setor, mas sempre lembrando ainda que é um ativo bem volátil e realmente deve ser utilizado aí com um investimento em apenas um percentual baixo aí dos recursos, para evitar que essa volatilidade acabe tirando também recursos de muitos investidores. Petróleo futuro também, a perspectiva de petróleo cresceu bastante aí nos últimos meses, após aí uma retomada econômica, e também a expectativa aí agora no mês de janeiro até amanhã, dia 4, onde a OPEP pode divulgar aí uma ampliação aí na produção diária de barris de petróleo, aumentando em 400 mil barris a produção diária, e isso também tem mexido bastante aí com o preço do petróleo. Ele que evoluiu aí cerca de 49% aí, olhando aí para nível Brasil no ano de 2021, uma perspectiva de continuar crescendo, e a negociação aí futura para fechamento de janeiro de 2022 traz o Brent aí sendo cotado a $78,73, enquanto o WTI foi cotado aí a $76,23 aí para fechamento agora em janeiro de 2022. Índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, fechou aí com uma alta de 2,24% o ano de 2021 a 17,33%. Metais futuro, aí tivemos o ouro com a pior negociação aí desde 2015, né? O pior resultado aí de evolução do ouro aí desde 2015. O ouro fechou então cotado agora para negociação de janeiro de 2022 a $1.812,70 a onça, alumínio futuro sendo negociado aí a $2.790 a tonelada, e o ferro refinado também aí tendo uma valorização agora aí para negociação em janeiro de 2022 de $119,40 a tonelada. O ferro que também caiu bastante aí, principalmente pela desaceleração em alguns momentos da indústria na China, que é o principal importador aí de minério de ferro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
inteiro. E agora, no final do ano de 2021, tivemos uma evolução das indústrias chinesas, ampliando novamente os ganhos aí do minério de ferro e uma perspectiva aí de certa evolução agora nos primeiros meses do ano, com a retomada aí da indústria de aço lá na China, então com uma perspectiva aí de ganhos maiores, mas lembrando que chegamos a ter negociação aí durante o ano de 2021 com minério de ferro acima dos $200 a tonelada. Olhando para o fechamento das ações que compõem o índice Bovespa, as principais altas aí do dia 30/12, nós tivemos empresas de tecnologia aí e algumas empresas, principalmente do setor de varejo, estendendo os ganhos aí no dia 30. Cash 3, que é Melius, subiu 7,64% na quinta-feira a R$ 3,24. Sula 11 também subindo 6,84% a R$ 27,49. MGLU3 Magazine Luiza subindo 6,80% a R$ 7,22. Cielo 3 Cielo com alta de 5,75% a R$ 2,28, e Qual 3 Qualicorp subindo 5,49% a R$ 16,90, números do dia 30. Entre as principais baixas, então, por conta aí da desaceleração da moeda norte-americana, tivemos os frigoríficos aí tendo quedas durante o período aí do dia 30, quinta-feira, no fechamento, e as principais quedas aí vêm de Marfrig MRF3, caindo 3,70% a R$ 22,07, e Tube 4 Itaú também caindo 1,64% a R$ 20,95, Sambi 11 Santander Brasil com queda de 1,34% a R$ 29,98, Itaúsa também caindo 1,10% a R$ 8,93, e Petri 3 caindo aí 0,80% a R$ 30,70, todas oscilando aí principalmente aí por essa queda aí na moeda norte-americana. Olhando aí para aquilo que nós podemos esperar dos indicadores aí nesse início de 2022, hoje tem divulgação do Boletim Focus aí com a visão dos principais especialistas do mercado financeiro, das instituições financeiras, trazendo aí o olhar aí para câmbio, taxa de juros, inflação e crescimento do PIB aí do ano de 2022 e dos próximos anos. Temos divulgação dos PMIs aqui no Brasil, né? PMI composto, PMI de serviços e PMI industrial, e divulgação aí da balança comercial brasileira também nessa segunda-feira. Olhando aí para o exterior, nós temos aí divulgação dos PMIs na Europa, né, principalmente na França, zona do euro, e na Alemanha, e também temos divulgação do PMI lá nos Estados Unidos, são os principais fatores para ficar de olho. Hoje nós temos aí feriado na China, feriado no Japão e feriado também no Reino Unido, então com uma menor movimentação do mercado nesses locais. Olhando também para indicadores políticos que podem aí vir a interferir no mercado no dia de hoje, apesar do fim do recesso parlamentar, temos diversos desdobramentos ainda que podem ser vistos aí no mercado ainda por conta de ocorridos em 2021, e também próximos passos que podem mexer aí de forma geral com o mercado. O presidente Jair Bolsonaro sancionou então e agora foi aprovado de vez em Câmara, Senado, e sancionado aí a desoneração da folha de pagamento, prorrogado então até o fim de 2023. Esse desdobramento aí deve, obviamente, aí mexer com o mercado, felizmente aí mantendo a geração de empregos e renda. O líder do governo na Câmara volta a falar em necessidade aí de o governo discutir uma revisão no teto de gastos, e obviamente quando a gente fala em mexer no teto de gastos, mexe aí com o ambiente fiscal e o ambiente político, aumentando esse risco, e isso obviamente aí pode mexer com o mercado financeiro como um todo. O Tribunal Superior Eleitoral e diversos outros especialistas também já estão com um olhar diferente aí
principalmente para as eleições de 2022. Agora ela se torna mais latente e mais próxima, né, à realidade e os desdobramentos em relação a isso, e o Tribunal Superior Eleitoral aí tem receio de que as eleições sejam conturbadas nesse ano e tem pregado cada vez mais aí o respeito aos resultados das urnas, evitando aí discussões posteriormente. Então vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. O Ministério da Saúde deve divulgar aí no dia de hoje, né, a princípio, os resultados aí da consulta pública sobre a vacinação de crianças. Lembrando, né, o STF, o Supremo Tribunal Federal, aí solicitou que até o dia 4 houvesse aí a inclusão no Plano Nacional de Imunização das Crianças de 6 a 11 anos, e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, então, a partir disso, buscou aí um momento em que houvesse consulta pública aí dos brasileiros, para que fosse definido então sobre a inclusão das crianças, e isso deve ser divulgado no dia de hoje. E olhando um pouquinho para a política internacional, amplia aí ainda, ou continua, né, melhor dizendo, o atrito lá entre Ucrânia e Rússia, com os riscos, né, de a Rússia invadir a Ucrânia e ter diversos desdobramentos, inclusive com interferência dos Estados Unidos e de países da União Europeia. Olhando um pouquinho para a economia, especialistas enxergam aí a alta do Ibovespa ainda em meio a grande volatilidade no ano de 2022, olhando aí as principais casas, né, as principais instituições financeiras, tem visto aí uma perspectiva aí do Ibovespa ficar na casa dos 125 mil pontos no fechamento de 2022, mesmo em meio a grande volatilidade aí que deve acontecer também por conta do cenário político. Empresas aproveitam aí principalmente um momento de maior liquidez nos mercados agora em janeiro, para também buscar recursos no exterior. Então, uma das expectativas, visto que no exterior existem às vezes uma taxa de juros mais barata, e acaba interferindo diretamente aí na busca de recursos, né? Empresas, ao invés de buscar recursos aqui no país, buscando captar recursos no exterior, isso também acaba trazendo recurso de fora e, obviamente, mexendo com a economia e com o mercado financeiro de forma geral. No final de 2021, ali, dia 31 para ser mais exato, o presidente Jair Bolsonaro aí sancionou o novo marco cambial, né, onde permite aí, entre outras coisas, a saída aí com um recurso maior do país. Antigamente a regra era de 10 mil reais, agora a regra você pode sair com um recurso em espécie até 10 mil dólares. Também muda aí com a possibilidade de brasileiros, instituições financeiras aqui no Brasil, abrirem conta em dólar, isso facilitando também os investimentos no exterior e o envio de recursos para o exterior. Então, uma grande mudança, mas especialistas dizem que, apesar dessa forte evolução, ainda é necessário uma regulamentação, principalmente aí do Banco Central e da CVM, em relação a essas instituições e a esse tipo de conta, né, a esse tipo de mudança aí no marco cambial, que obviamente é uma evolução gigantesca para o Brasil, que muda a legislação que vinha lá desde 1935. Continuando e olhando aí para a inflação, né, o petróleo deve continuar subindo aí a perspectiva para o ano de 2022 e pressionando, obviamente, a inflação não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Tivemos uma evolução forte aí do preço do petróleo durante o ano e do ano de 2021, né, especificamente, e isso afetou aí o poder de compra, ampliou a inflação aí de diversos países no mundo, tendo aí no Brasil principalmente um dos maiores pesos aí na inflação ao consumidor, o IPCA. Os especialistas também alertam para a necessidade de o ano de 2022 ser um ano de maior sacrifícios aí, principalmente do âmbito político, da economia, né, a nível país, com o risco aí de medidas populistas, né, inclusive aí por conta das eleições de 2022, em um momento em que o Ministério da Economia e o Banco Central, principalmente através do Copom, faziam sacrifícios aí para tirar recursos aí do mercado, diminuir
a quantidade de recursos em circulação. Vimos o governo em 2021 injetando recurso na economia através aí do auxílio emergencial, do aumento do Bolsa Família, e com isso, obviamente, aí fica mais difícil conter a inflação, e a inflação parece ser a tônica ainda do ano de 2022, pelo menos aí até o final do segundo semestre, mas especialistas dizem que pode ir além ainda toda essa expectativa em relação à inflação aqui no país. Olhando também o âmbito corporativo agora, as empresas do setor de saúde movimentaram aí mais de 15 bilhões em aquisições durante o ano de 2021, tudo com recursos aí vindo de IPO, das ofertas iniciais de ações, e devemos ter um ano ainda de 2022 com bastante movimentação nesse setor, inclusive com algumas casas trazendo aí grandes possibilidades aí de crescimento para essas empresas. Vale, óbvio, ressaltar aqui que não é uma recomendação de compra, apenas trazendo aí notícias que podem mexer com o mercado. Após a alta de 49% em 2021, a tendência do petróleo para 2022 é de continuar em alta. Isso pode beneficiar aí Petrobras e outras empresas do setor. Petrobras aí que já se tornou uma das maiores pagadoras de dividendo em 2021, recuperando também os prejuízos de anos anteriores. Isso pode continuar evoluindo em 2022. O mercado de celulose também deve ter um impacto grande durante o ano de 2022, pelo menos aí no segundo semestre, com uma ampliação aí da oferta de celulose, e isso obviamente pode impactar no preço, né, por conta de oferta e demanda, e isso mexer aí com o setor no segundo semestre principalmente. Companhia Vale, olhando para o ESG e para o seu projeto aí de reduzir em 15% a emissão de gases até 2035, ela tem atuado aí em diversos projetos, principalmente com clientes e fornecedores, diversas parcerias, com o foco aí nesse objetivo, nessa redução até 2035, e ela já começa 2022 com diversas atuações para se adequar ao ESG e mostrar aí que é uma companhia que está olhando também para toda essa questão de sustentabilidade. E o governo federal aí no final, no apagar das luzes do ano de 2021, ele terminou com o REIQ, né, que é o regime especial da indústria química. Esse regime especial aí, ele concedia à indústria química uma redução aí de PIS e COFINS, principalmente aí para importação de matéria-prima. E com isso aí, com o fim do REIQ, então o setor de química, de petroquímicas, de químicas, indústrias químicas em geral no país, deve sofrer aí nesse início de 2022. Inclusive, aí algumas empresas já falam aí em demissão de funcionários, e obviamente isso mexe também com o mercado financeiro, trazendo maior oscilação para essa indústria, para esse setor durante o ano de 2022. Olhando um pouquinho aí também para a abertura e fechamento de mercado, nós não temos então nesse momento aí não temos as bolsas asiáticas operando por conta de feriados, e olhando aí para os demais mercados, principalmente aí as bolsas europeias e pré-market dos Estados Unidos, expectativa de alta nesse primeiro dia do ano, apesar aí de uma forte ansiedade em relação à divulgação aí da ata do FOMC lá nos Estados Unidos, que acontece na quarta-feira, mas a expectativa é de forte alta no dia de hoje. Nesse momento, o DAX na Alemanha sobe 0,86%, o CAC na França sobe 1%, e no Reino Unido temos a bolsa fechada. Pré-market dos Estados Unidos, nós temos aí o índice Dow Jones subindo 0,30, S&P 500 subindo 0,40 e Nasdaq subindo 0,50, expectativa aí forte para o primeiro dia de pregão de 2022. Índice Ibovespa aí tende a seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, mas lembrando aí como algumas bolsas tiveram pregão dia 31, podemos ainda sofrer um pouco dessa oscilação, e o mercado interno também pode potencializar esses resultados. Muito obrigado pela sua companhia. Tivemos aí um problema técnico, como você pode perceber, e caiu a transmissão ao vivo, mas finalizamos para que você possa ter acesso aí a todo esse conteúdo gravado aí
nas primeiras horas do dia. Um bom dia, uma boa semana e um excelente ano de 2022. Até amanhã. Tchau, tchau.